Oi galera, neste vídeo vamos fazer um resumo bem legal sobre os conteúdos queda livre e lançamento vertical. Vou começar o vídeo com uma pergunta. Uma pena e uma pedra são largadas da mesma altura. O que chega primeiro ao solo? Segundo argumentava Aristóteles, os objetos deveriam cair com rapidez proporcional aos seus pesos. Ou seja, quanto mais pesado fosse o objeto, mais rápido deveria cair. Então, a resposta de Aristóteles para a minha pergunta seria que a pedra cairia primeiro. Ao contrário da afirmativa de Aristóteles, Galileu Galilei ele comprovou que corpos mais pesados não caem mais rapidamente. Exceto pelo pequeno efeito da resistência do ar, ele descobriu que objetos de vários pesos, se soltos da mesma altura ao mesmo tempo, cairiam juntos e atingiriam o solo ao mesmo tempo, certo? Então, de forma resumida, Galileu afirmou que se dependesse apenas da atração gravitacional, a pena e a pedra cairiam ao mesmo tempo. O que faz a diferença aqui neste exemplo é simplesmente a resistência do ar, que depende de vários fatores, como, por exemplo, o formato e a velocidade do objeto. Tanto isso é verdade que no vácuo a situação é bem diferente. Como vimos, a pena e a pedra elas chegam ao solo ao mesmo tempo. Sem mais delongas, queda livre é o nome dado ao movimento de queda dos corpos, onde desprezamos as resistências. Então, tudo que possa atrapalhar o movimento é desprezado. Neste caso aqui, desprezamos a resistência do ar. A queda livre trata-se de um movimento uniformemente variado, move. Não sei se vocês lembram, mas uma das características deste movimento é que a aceleração ela é constante. E a aceleração no movimento de queda livre é a aceleração gravitacional, que a gente já conhece, que é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, se eu abandono um corpo, a velocidade inicial dele é zero, estou abandonando o corpo, e passado um segundo, como só a aceleração da gravidade está atuando nesse corpo, a sua velocidade irá de 0 para 9,8 metros por segundo. Passado mais um segundo, sua velocidade irá dobrar e assim por diante. Então, note que a velocidade ela vai mudar de modo bonitinho, de modo uniforme, e que a aceleração ela vai se manter constante, pois a aceleração que está atuando em um corpo em queda livre é a aceleração da gravidade, ok? O Gzinho que a gente conhece. Então, vamos falar um pouco agora sobre lançamento vertical. Quando eu lanço algum objeto para cima, no trajeto de subida, a aceleração da gravidade atua no sentido oposto ao movimento. Então, eu tenho um tipo de movimento retardado. No ponto mais alto, a velocidade deste objeto será zero e o objeto voltará em queda livre. Então, eu teria um movimento acelerado. Por que um movimento acelerado? Porque o movimento e a aceleração da gravidade estariam no mesmo sentido, ok? Então, aqui, em um movimento acelerado, eu vou ter uma aceleração positiva, Gzinho positivo. No movimento retardado, como por exemplo, jogar um objeto para cima verticalmente, eu terei Gzinho, aceleração da gravidade, negativo. Então, voltando a falar um pouco mais sobre queda livre, como trata-se de um movimento uniformemente variado, para resolvermos questões envolvendo queda livre de corpos, utilizaremos as equações que já estudamos do movimento uniformemente variado. A função horária da velocidade, que apelidamos de Lavoisier, a função horária do espaço, que apelidamos de sorvetão, e a famosa equação de Torricelli. Pessoal, quando eu abandono um corpo, como por exemplo esta bolinha, a velocidade inicial será zero. Então, como é que fica essa primeira equação aqui?
velocidade inicial é zero, então eu tenho que a velocidade será igual à aceleração. Que é a aceleração? Aceleração da gravidade vezes o tempo, ok? Então não preciso decorar esta equação aqui, é só lembrar que a velocidade inicial é zero, ok? E a aceleração é a aceleração da gravidade. Na função horária do espaço, a velocidade inicial é zero. Então, esse termo aqui, ele morre. Então, eu tenho ó, que a variação do espaço. O que é a variação do espaço? Altura. Essa alturazinha h. h será igual à aceleração, que é a aceleração da gravidade, vezes o tempo ao quadrado, sobre 2, ok? Lembrando, não preciso decorar isto, é só lembrar que a velocidade inicial é zero, que a variação do espaço é justamente a altura. Na equação Torricelli, velocidade inicial zero, que é a variação do espaço, altura. Então, reescrevendo, velocidade final ao quadrado será igual a 2 vezes a aceleração vezes h, que é a aceleração da gravidade, ok? Pessoal, quando eu lanço um corpo verticalmente para cima, esse gzinho aqui, ele vai ficar negativo, porque o movimento está em um sentido e a aceleração da gravidade em outro. Então, lembre, quando eu estiver lançando o corpo verticalmente para cima, aqui eu terei um sinal de menos, certinho? Voltando para o lançamento vertical, já que estamos estudando queda livre e lançamento vertical para cima ao mesmo tempo, alguns fatos importantes. O tempo de subida, pessoal, é igual ao tempo de descida, levando em consideração que ele vai subir e voltar para o mesmo ponto. Ao atingir a altura máxima, h máxima aqui, a velocidade do corpo será igual a zero, velocidade nula, certo? Outro fato importante é que em um mesmo ponto da trajetória, as velocidades do corpo na subida e na descida têm módulos iguais. Então, eu vou escolher um ponto na trajetória, um ponto A aqui, em uma determinada altura, e vamos supor que a velocidade com que essa bolinha passe aqui na subida seja igual 10 metros por segundo. Então, a velocidade vai ter um módulo de 10 metros por segundo. Na descida, necessariamente, o módulo da velocidade será 10 metros por segundo, como vimos aqui, ok? Certinho, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.